novelas. Inscreva-se no canal. Topíssima, capítulo 124. André deixa a delegacia e segue para casa. Jade fica triste com a possibilidade de deixar o país com Thaís. O advogado de Lara se encontra com Carlos e revela que ela queria proteger Sofia de Paulo Roberto. Diante de Yasmin, Pedro nega ter matado Lara. Bruno pede para Canarinho não entregar o dossiê para a polícia. André discute com Thaís. Inês diz que acredita na inocência de Sofia. Angélica visita Sofia no hospital e a confunde, fazendo-a pensar que pode ter matado a própria mãe. Pedro diz que contratou uma pessoa de confiança para tentar recuperar o dossiê de Bruno. André se irrita com sem noção. Zeca estranha o comportamento de Fernando. Beatriz lembra de Sofia e Lara brigando. André anota o endereço de Thaís. Bruno pede liberação para Sofia ir ao enterro da mãe. André sente a falta de Sofia. Dagoberto fica triste ao perceber o ódio de Mão de Vaca. Thaís diz para André que irá pedir a guarda definitiva de Jade para que elas deixem o país. Beatriz chama Paulo Roberto em sua sala. Ela pergunta como dirá ao filho que o próprio pai é um bandido. Topíssima, capítulo 125. Paulo Roberto nega envolvimento com o tráfico, mas Beatriz lhe acusa veemente. André pede para Thaís não pedir a guarda de Jade, mas ela se recusa. Fernando se irrita e diz que o pai de Mão de Vaca é um bandido. Pedro promete ajudar Edson a fugir da prisão. Mão de Vaca se irrita com a acusação de Fernando. Edevaldo pergunta se ainda manterão a peixaria. Bruno insinua que Sofia pode ter assassinado Lara. A herdeira do grupo Alencar tenta se lembrar da noite em que foi drogada. Em conversa com Rafael, Carlos pergunta sobre Paulo Roberto. Antônio agradece a ajuda de Bruno. O capanga, contratado por Paulo Roberto, vigia a casa de Bruno. Pedro e Taylor falam sobre a investigação do dossiê. Paulo Roberto liga para Rafael e diz que o ama. André elogia Clementina. A médica diz que irá dar alta para Sofia. Beatriz sai para o trabalho. Graça se irrita ao saber da atitude de Thaís. A ex de André chama Jade para comer fora. Graça incentiva o delegado a lutar pela filha. Sem noção, diz que não irá ao enterro de Lara. Mariinha diz que acompanhará o filho no cortejo. Edevaldo se recusa a levar Inês no enterro. Walter se lembra da noite em que Lara foi assassinada. Angélica vasculha a sala de Paulo Roberto. Beatriz chega e a flagra no local. Topíssima, capítulo 126. Angélica disfarça diante de Beatriz e nega qualquer envolvimento com o crime. Edevaldo conduz Sofia para fora do hospital. Pedro, Paulo Roberto e Taylor analisam as informações trazidas pelo capanga sobre a rotina de Bruno. Lima chega na universidade e pede para falar com Angélica. Mão de Vaca diz que irá na cerimônia em homenagem a Lara. Os estudantes estranham o comportamento dele. Lima se mostra preocupado e Angélica tenta acalmá-lo. Inês reclama por não ter sido levado ao enterro. Beatriz demite Paulo Roberto. Angélica manda Lima disfarçar a tensão. Beatriz autoriza o reitor a participar da cerimônia fúnebre. Rafael se declara para Gabriela. Sofia se assusta com a quantidade de jornalistas na universidade. Edevaldo pede reforço policial. Antônio encoraja Sofia a enfrentar os jornalistas. Isadora se irrita com as acusações de Mão de Vaca contra Sofia. Lima se surpreende com a frieza de Paulo Roberto. Pedro se irrita com a presença de Yasmin no enterro. Madalena chama Inês de fofoqueira. André se emociona ao rever Sofia. Mão de Vaca interrompe a cerimônia e acusa Sofia e Paulo Roberto de serem os chefes do tráfico. Topíssima, capítulo 127. Todos se surpreendem com a atitude de Mão de Vaca. Pedro retira o filho do local à força. Paulo Roberto nega as acusações do rapaz.
Thaís leva Jade para almoçar. Beatriz retoma a cerimônia. Em conversa com Angélica, Lima diz não saber que Paulo Roberto estava envolvido com o tráfico. Andréa discursa na cerimônia. Os estudantes exaltam Sofia. Paulo Roberto se irrita. Pedro manda o filho parar de acusar o reitor. Lara é levada em um caixão fechado. Inês reclama da demora de Edevaldo. Canarinho diz que o melhor seria Bruno tirar o ódio do coração. Jade começa a passar mal depois de comer fora com Thaís. Sofia é levada para a delegacia. Sem noção, faz comida para os cachorros na República. Thaís liga para André e avisa que Jade será levada ao hospital. Sem noção se espanta ao saber que Mão de Vaca foi levado preso. Os estudantes descobrem que Sem Noção pediu comida e fingiu ter cozinhado. Sofia chega até a delegacia e Mão de Vaca esbraveja contra ela. Pedro tenta conter o filho. Paulo Roberto e Taylor lamentam o ocorrido na cerimônia. Pedro impede que o filho fale com os jornalistas. André chega ao hospital para ver a filha. Beatriz exige que Angélica conte tudo o que aconteceu na noite em que ela foi com Lima na suíte de Sofia. Topíssima, capítulo 128. Beatriz acredita na versão contada por Angélica e dá férias para a secretária. André diz que Thaís não irá tirar Jade dele. Yasmin pede para falar com Bruno. Mão de Vaca conversa com André e fala da foto em que Paulo Roberto aparece ao lado de Taylor na juventude. O delegado afirma que Pedro nunca lhe entregou esta prova. Yasmin abre o jogo com Bruno e revela a verdade sobre ela e Lara. Graça pede para Pedro deixar Sofia em paz. André promete investigar o tráfico. Carlos chama Andréa para morar com ele. Beatriz vê Angélica chegando na casa de Paulo Roberto. André aceita o convite de Carlos. Angélica fala sobre as suspeitas de Beatriz. Taylor aponta uma arma para ela. Edevaldo fica surpreso ao ver que Inês também está investigando as pessoas. Diante da ameaça de Taylor, Angélica desmaia de medo. André agradece o apoio de Graça. Inês mostra suas anotações para Edevaldo e acusa as pessoas erradas. Paulo Roberto consegue acalmar Taylor. Rafael chega na casa do reitor e estranha a presença de Angélica. O rapaz entra e se depara com Taylor. Angélica marca um encontro com Lima. Paulo Roberto apresenta Taylor como um professor. Inês acusa a recepcionista do hotel de ser o assassino. Graça diz que Pedro agiu impulsivamente com Sofia. Clementina e Andréa buscam as coisas de Sofia na suíte. O capanga, contratado para vigiar Bruno, vai ao encontro de Pedro. Ele mostra fotos de Yasmin no local. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!